Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, atendendo a pedidos, o vídeo será sobre os 10 mandamentos para a interpretação de texto. Muitos alunos me pedem essa aula sobre interpretação de texto. Hoje eu vou te dar 10 dicas de como você realmente pode fazer uma boa interpretação textual. Lembrando, primeiro, que eu vou dar uma sequência de aulas sobre interpretação textual. A próxima aula vai ser sobre a diferença entre compreensão e interpretação. Então já toca no sininho para você não perder a notificação do meu novo vídeo. E uma coisa que eu observei muito, deixa logo o seu like. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, mas coloca logo o like, porque a pessoa deixa de receber as notificações se ela só assiste ao vídeo, mas não mostra que gostou do vídeo. Aí com o tempo o YouTube para de te enviar os vídeos, ok? Então vamos lá. Bem, a primeira dica é ler 2 vezes o texto. Mas pensando no seu concurso público, é claro que você não vai ter tempo de ler o texto 2 vezes antes de responder as questões. Então, primeira coisa, não cometa aquele erro que todo concurseiro comete. Ele lê primeiro a pergunta para depois ler o texto. Esse é o maior erro. Você primeiro tem que ler uma vez o texto para ter uma visão geral do assunto, ter uma ideia de qual é o objetivo do texto, qual é a ideia inicial, o desenvolvimento da ideia e a conclusão daquela ideia. Após você fazer essa primeira leitura, aí sim, lá no seu concurso, você lê a primeira questão e volta ao texto para confirmar, para fazer a leitura e realmente relacionar aquela leitura com a questão número 1. Então essa é a primeira dica. Segunda grande dica: correlacionar os parágrafos. Observe os conectivos. Observe qual é o conectivo empregado para relacionar o primeiro parágrafo com o segundo parágrafo ao terceiro. Observe também os conectivos que correlacionam as frases, os períodos, as orações, porque cada conectivo ele transmite uma ideia principal, não é? Pensa bem, tem um conectivo de explicação, por quê? O de conclusão, logo, o de proporção de ideias, à medida que, e assim por diante. Cada conectivo convenciona uma ideia, e essa ideia está sendo transmitida o quê? Através do seu texto. Então você pode, por exemplo, circular todos os conectivos do texto para você o quê? Já rapidamente pensando nas ideias que estão sendo transmitidas e saber relacionar essas ideias à pergunta que você estará o quê? Analisando naquele momento. Terceira grande dica: sublinhar os tópicos frasais. Você já aprendeu para fazer a redação que todo parágrafo inicia com o tópico frasal. E esse tópico frasal é o quê? É um resumo da ideia que pretende ser desenvolvida ou explicada naquele parágrafo. Sublinha esse tópico frasal de cada parágrafo, faça uma leitura dele rapidamente e veja as ideias transmitidas no primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, dependendo do tamanho do texto do seu concurso. Quarta dica: ler com atenção cada enunciado, cada pergunta do seu concurso. Então o que acontece? O aluno ele quer procurar rápido uma resposta, mas não adianta você procurar rápido uma resposta se você não entendeu qual foi a pergunta. Tem perguntas que falam: qual é a informação errada? Estaria relacionada ao erro. Ou qual é a informação correta? Se você for muito rápido, você pode o quê? Inverter. Ele pediu a errada, você marcou a certa, ou ele pediu a certa e você marcou a errada. Então, essa dica é importante, você prestar atenção no que está sendo cobrado de você naquela questão. Sublinha, marca para você não errar o que está sendo perguntado a você, para você não errar por falta de atenção. Mais uma dica: cuidado para você não ficar preocupado com o que o autor quis dizer. Prenda-se realmente às informações contidas no texto. Lembre-se do que? Você já fez a primeira leitura, você já marcou os tópicos frasais, você já fez o quê?
já fez um breve resuminho em cada parágrafo, tá? Sobre o que realmente está sendo falado ali. Então você deve se preocupar com o que realmente está registrado e que você tem que trabalhar para responder às questões do seu concurso. Outra grande dica é você fazer o quê? Um breve resuminho daquele parágrafo. Você já marcou os tópicos frasais que eu falei anteriormente. Se você pensar em 2, 3 palavras que resumiria aquele parágrafo, caso você tenha uma prova de concurso muito longa com relação à interpretação de texto, você leu tudo. Vamos dizer, você leu tudo conforme eu falei, você fez a sua primeira leitura. O que você percebeu? Que são muitos parágrafos para aquele texto. Então é muito longo e às vezes você vai se perder nas ideias. O que você faz? Você faz uma segunda leitura rápida, mas em que você pretende o quê? Resumir com pouquinhas palavras, 3 ou 4 palavras, sobre o que está falando cada parágrafo. Isso vai facilitar a sua compreensão do objetivo e quando ler a pergunta, você não vai ficar tão perdido sobre o que está sendo falado ou cobrado de você naquele momento. Se no enunciado mencionar a palavra tema ou ideia principal, você sabe que você deve dar atenção maior ao parágrafo de introdução do seu texto e ao parágrafo de conclusão. Agora, a nova dica: se o enunciado mencionar a palavra argumentação, você dará mais atenção aos parágrafos de desenvolvimento para responder aquela pergunta. Agora é a nona dica. Você deve dar o máximo de atenção aos elementos coesivos, aqueles elementos que estabelecem relação com termos anteriores ou termos que venham depois. Que termos seriam esses? Os pronomes. Por exemplo, quando eu uso esse ou este, esse diz respeito ao que foi mencionado anteriormente, este ao que foi mencionado depois. Se eu tiver um uso de pronome pessoal, prestar atenção a que ele está se referindo. Se eu tiver um pronome possessivo, então você tem que ter cuidado com aquelas pequenas palavras que, para evitar a repetição, elas são usadas para substituir um termo anterior que o texto está mencionando, ou desenvolvendo, ou falando sobre aquele assunto. Então, você tem que ter muita atenção com esse tipo de pergunta. Ele vai perguntar, o pronome esse refere-se a quê? Então, você tem que saber voltar à leitura. Você não deve chutar, você tem que ler para confirmar, através da sua leitura, a que aquele termo se refere. E a última grande dica que eu dou a todos os meus alunos: você procura trabalhar a questão da eliminação. Quais seriam as respostas improváveis, as erradas, que não tem qualquer relação com a pergunta feita? Você já corta e elimina aquela pergunta, porque isso vai te facilitar para chegar à resposta certa. Faça pelo processo de eliminação. Se por um acaso a pergunta for sobre aspecto positivo, você procura os aspectos negativos e corta, porque isso já vai te facilitar na hora de interpretar e marcar a resposta certa. Vai haver uma eliminação. Você vai ficar entre duas questões ou rapidamente você já acha a resposta certa. Então compreenda o que eu quero dizer. Se perguntar sobre algo positivo, você elimina os negativos. Se perguntar sobre algo negativo, você elimina o que for positivo. Essa é uma grande dica porque já ajuda bastante. Então, hoje eu dei 10 dicas de como você pode se sair bem na prova de interpretação. Tem mais dicas, como eu te falei, vai ter o meu próximo vídeo em que eu vou falar sobre a diferença entre compreensão e interpretação. E eu vou trabalhar exemplos. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis nas suas redes sociais, ok? Para ajudar. Não esquece de me seguir aqui no canal, ok? Um beijo e até a próxima aula.